Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 5 de dezembro de 2021. Na guerra, dizia o tragediógrafo grego Ésquilo, a primeira vítima é a verdade. E não é preciso ser nenhum gênio para constatar que, na guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. Já falo sobre isso. Antes quero mandar um grande abraço para o meu amigo Erasmo José Teixeira, que fez aniversário antes de ontem. E eu ontem não pude fazer o vídeo, não pude mandar aquele abração ao amigo Erasmo, então está um pouco atrasado, mas vai aí o meu abraço e muitas felicidades. Meu desejo de muitas felicidades, irmão. Estamos juntos. Muito bem. A primeira vítima da guerra é sempre a verdade, não é mesmo? Ontem, o Irã teve a sua usina nuclear de Natanz atacada. A cidade de Natanz foi atacada por mísseis do próprio Irã, segundo o próprio Irã. A notícia replicada hoje na RT News, diz que a defesa aérea do Irã disparou mísseis no sábado contra a cidade de Natanz, que abriga várias instalações nucleares da República Islâmica, com o objetivo de testar a sua capacidade de reação. Isso quem informou foi a Reuters e é replicado aqui na RT News, com referência à mídia estatal iraniana. De acordo com as informações, os lançamentos fazem parte de exercícios militares realizados pelo Irã. A mídia local, citando suas fontes, relatou uma grande explosão em Natanz. Vai vendo, Brasil! Natanz possui várias instalações de enriquecimento de urânio. No último mês de abril, uma usina da cidade sofreu um incidente. Uma das usinas de Natanz, a cidade de Natanz, sofreu um incidente, eu trouxe essa notícia aqui na época, de eletricidade que não causou vítimas nem poluição ambiental. As autoridades iranianas chamaram o evento de ato de terrorismo e acusaram Israel de estar por trás daquele incidente. Na verdade, foi uma explosão subterrânea muito forte. Como lá no Irã a mídia não tem acesso à verdade, ao fato, e sim à narrativa do governo, o que se explicou na época é que fora somente um acidente, mas depois, logo em seguida, o próprio Irã acusou Israel de incentivar a sabotagem interna. Agora, um ataque de mísseis, que causou sérios danos à usina. E o governo diz que foi um teste. Eles despejaram um monte de bombas à usina para ver a sua capacidade de defesa, tá ok? Seria mais ou menos, mal comparando, como aqui, por exemplo, a usina de Itaipu sofrer fortes ataques, mísseis sendo lançados contra a usina de Itaipu, e o governo explicando que foi tudo um teste, para ver como é que andam lá as defesas da usina de Itaipu. É claro que ninguém acreditou nesta lorota, nesse 171, evidentemente, mas então se pergunta, se não foi o Irã quem atacou o Irã, então quem foi? Entre 10 analistas de geopolítica dizem que foi Israel. Israel não confirmou o ataque, porém não negou. Acontece que não apenas não negou, deixou pistas de que foi sim responsável pelo ataque à usina de Natanz. O Times of Israel trouxe hoje uma longa matéria sobre o tema, com participação do vice-ministro de Defesa de Israel, Alan Schuster. A matéria diz que Schuster se absteve de responder perguntas sobre a explosão nas proximidades da usina nuclear iraniana de Natanz, porém disse o seguinte: não posso comentar o assunto. E outro detalhe, não se pergunta a um homem
o que ele fez na noite anterior, o que deixou evidente que não é preciso perguntar se foi Israel. Isso não se faz. Quando questionado sobre o que Israel tinha a dizer em relação à explosão em Natanz, Schuster disse: "Não perguntamos a um homem o que ele faz à noite, mas, no momento, estamos tentando trazer uma mudança nas motivações de todo o mundo por meios diplomáticos, claro." Ele acrescentou que o Irã é um problema para todo mundo e não apenas para o Estado de Israel. Já o primeiro-ministro Naftali Bennett reafirmou que o Irã descumpriu todos os acordos nucleares, está tentando negociar o levantamento das sanções, porém não para de enriquecer urânio. Isso ele disse hoje. Disse que ficou sabendo esta semana que o Irã havia modernizado muitas de suas centrífugas para o enriquecimento de urânio. E aí, claro, tudo isso acaba com essas explosões ontem, sábado, em Natanz. Naftali Bennett disse que o Irã deve começar a pagar o preço por suas violações. O objetivo do regime iraniano é a remoção das sanções. Então eles foram para Viena com dezenas de conselheiros e especialistas na área de sanções, porque é seu objetivo desfazer as sanções, porém continuar enriquecendo urânio. Eles querem a capacidade de continuar fazendo o que estão fazendo, porém com o apoio de dezenas de bilhões de dólares. Ele estava falando, evidentemente, à Casa Branca, estava se dirigindo com essas palavras a Joe Biden, que não está nem aí para o que o Irã faz. Vejam, por exemplo, esta foto publicada hoje no Gatestone Instituto. Vocês estão vendo milhares de manifestantes numa praça. Acreditem, esta praça fica no Irã. A legenda da foto diz o seguinte: dezenas de milhares de manifestantes reuniram-se recentemente em Isfahan, uma cidade do Irã, para criticar o governo por causa da severa escassez de água. O regime, em resposta, cortou o acesso à internet e as forças de segurança dispararam contra os manifestantes, resultando em mortes e centenas de feridos. Enquanto isso, o governo Biden opta por ficar em silêncio diante do derramamento de sangue do regime iraniano, das violações dos direitos humanos e das repressões. Então, como Israel poderá confiar nos Estados Unidos de Biden, não é mesmo? Em qualquer outra circunstância, tendo a Casa Branca um comandante republicano, certamente haveria apoio, pelo menos na área diplomática, aos manifestantes iranianos. Isso, se não, apoio logístico também. Acontece que este governo nada fala sobre os manifestantes que estão sendo mortos, simplesmente mortos como moscas quando se manifestam no Irã. O povo lá está até as tampas com o regime. Mas, sem o apoio do Ocidente, esta manifestação, ou essas manifestações, tendem a desaparecer, claro, sob o silêncio, sob o manto do silêncio da nação outrora mais democrática da Terra. Serão como bucha de canhão ou carne de açougue para o regime iraniano. As atrocidades não aparecem na mídia e os Estados Unidos nada fazem. É claro que isso acende a luz vermelha lá no gabinete de Naftali Bennett. Israel terá que agir sozinha, porque senão amanhã ou depois o Irã, antes de anunciar a sua bomba atômica, certamente tentará um teste com ela, não é mesmo? Bem, eu posso estar sendo um tanto quanto apocalíptico, mas
O fato real, concreto, é que o Irã, dia sim e outro também, reafirma o seu desejo de apagar Israel do mapa. E aí, dá para ficar tranquilo? Claro que não. O detalhe deste ataque a Natanz é o seguinte: como fora realizado o tal ataque? Se partiu mesmo de Israel, foi um ataque aéreo, evidentemente. E aí? Onde estão as defesas antiaéreas do Irã, não é mesmo? Os seus radares para detectar os voos noturnos de Israel. Não foram possíveis, não estiveram presentes nessa incursão israelense, claro. Ou isso foi sabotagem, um grupo forte dentro do próprio Irã, muito bem armado, capaz de disparar ataques? Improvável. Israel sabe, conhece o caminho das pedras, sabe como chegar até o Irã para uma resposta muito mais pesada, se for o caso. E o Irã também sabe disso. A situação, a relação está para lá de quente. Até depois.